Christos anesti et nestum anatot anatom quatis sceptis ventis massi zoi caris Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos vos Christi. Aite novas Cristo. Christus anesti. Anitos anesti. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos ao período mais jubiloso, a temporada mística e majestosa da Santa Igreja, inaugurada no primeiro domingo de Páscoa, domingo da brilhante ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e que segue os seus domingos em preparação para a Ascensão e o Pentecostes. Um período onde aqueles que semearam com feixes, com lágrimas de arrependimento durante todo o período das 4 dezenas mosaicas, estão agora colhendo feixes e espigas de alegria espiritual dadas pelo próprio Senhor em sua consolação íntima no coração. Nesse paradoxo entre cruz e ressurreição, nós temos o resumo de tudo aquilo que é a vida espiritual, a vida em Deus. E nisso, aqueles que foram fiéis à Santa Quaresma entendem agora, nas profundezas de seu nós, de seu coração, de seu espírito, sua mente, todo o seu ser interior, entendem que a cruz e a ressurreição são inseparáveis. Para termos grande força e júbilo, para que as válvulas de nosso Espírito Santo possam soprar sobre nós de maneira eficaz, é necessário que haja preparação, purificação, para que o próprio Deus possa vir e habitar em nós. E por isso, Deus nos preparou com 40 dias em temporada não triste, mas de combate. Combatendo o que? Senão a nossa pecaminosidade, a nossa incredulidade, as nossas impurezas, nossas paixões que nos impedem de fazer com que os fluxos da graça possam ser permeados em nós como rios de água viva. Mais grande alegria de um cristão ortodoxo, que percebe nisso na prática, no templo, com os irmãos, cantando incessantemente o tropário pascal, onde Cristo ressuscitou dos mortos, pisou a morte com a morte, e aos que estavam no sepulcro outorgou a vida, deu vida aos que estavam no sepulcro. Para que essas palavras possam ser como que bombeadas, não pelo intelecto, não pelos lábios, mas pelo coração, é necessário ter uma das grandes condições, ao qual o domingo de hoje nos ensina como uma das grandes lições e consequências da renovação de nossa vida, que é a Páscoa. Quando imaginamos que a vida será renovada, imaginamos que é uma vida nova, uma nova vida em Cristo. E a primeira consequência daqueles que foram fiéis ao Senhor durante toda a sua vida, ainda quando ele estava passando pela sua preparação para subir ao Gólgota, e depois foram fiéis como as santas mirófaras, e os discípulos ainda que o negaram em seu coração, também não apostataram da fé em Cristo. Ainda que o negaram, nenhum deles saiu proclamando aos fariseus: vós estáis certos, Cristo era um impostor, Cristo não era Deus. Não! Devido à fraqueza humana, negaram a Cristo, traíram, fugiram, mas não apostataram da fé, a qual o Salvador os deu como um dom, o dom da fé. E a grande lição é que, por mais pequenina que seja a nossa fé, um cristão ortodoxo tem acesso àquilo ao qual o mundo jamais pode compreender. Após o grande júbilo da noite pascal, como a nossa fé é renovada, que grandes fluxos de água viva começam a permear a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, cheia de vidas, cheia de exultação espiritual. As pessoas ao nosso redor, onde quer que nos parem e vejam que estamos tão felizes, tão jubilosos, e ao nos perguntarem bom dia, respondemos logo de tabela: Cristo ressuscitou. São contagiadas com tua alegria e curiosamente querem saber de onde vem tal exultação, ou mesmo que creem que seja um delírio, se perguntam qual é a origem de tal delírio. Nisso elas também vão bebendo da fé. E a fé, que ainda fosse pequena, é então renovada, restaurada através da ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo.
Como nos disse São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E por isso, diante de todos esses domingos que se agora seguirão no período pascal, nós começamos o segundo domingo pascal com Tomé. Nossos santos teófilos padres nos ensinam em sua tradição que o santo apóstolo Tomé, providencialmente, não estava ali presente por algum motivo, ele que chamava-se Dídimo, não estava presente de alguma certa maneira naquele momento no cenáculo, reunido com os apóstolos, portas fechadas, para que toda a nação gentia, para que todos aqueles incrédulos, ainda que um dia não vissem Cristo, através do testemunho da palavra viva e atestada pelo próprio evangelista João Teólogo, que disse: estes e muitos outros sinais Cristo realizou, que não estão escritos neste livro, e penso que se os escrevesse todos, não caberiam em todos os livros da terra. Mas estes estão escritos para que creiais, para que assim, tendo fé nele, podeis ter vida em seu nome. Vida em seu nome. Através da invocação do nome de Jesus, este que pisou a morte, pela morte, após ser crucificado, e o qual nós tão cantamos inúmeras vezes, pela cruz, a alegria invadiu todo o mundo. Nisso, no nome de Cristo, em seu nome, com fé, dentro da verdadeira confissão de fé, vivemos então a Páscoa mística, a Páscoa majestosa nos corações, individualmente, intimamente, no alegria nupcial. É a recompensa que Cristo nos dá a todos aqueles que são fiéis, perseveram, a renovação da fé, para que, tendo a fé fortalecida e aumentada, possam passar, então, para as próximas provações que iriam ocorrer. Para os discípulos, paz seja convosco, devido a grande momento turbilhante que estavam vivendo depois desses últimos acontecimentos, e também, pela segunda vez, paz, porque, de fato, entre os inimigos dos filhos de Deus, desde Herodes Antipas, que fundou aquilo que São Paulo chama mistério da iniquidade, onde alguns conhecem como a maçonaria, enfim, todo o grupo dos judeus que desde aquela época e até o fim dos tempos guerreariam contra os filhos de Deus, e isso vemos até hoje, será para sempre, da mesma maneira, Cristo os fortaleceu para esta grande guerra que seria infinita, que seria de perseguição. Paz seja convosco. Ao mesmo tempo, as miróforas, havia dito ele um pouco mais cedo, já pela manhã deste dia, do primeiro dia da semana, jubilar-nos, consolando as mulheres que em suas vidas têm grandes dores, desde a dor de parto, a dor de criar as crianças, de suportarem os maridos e toda a lida da casa e todos os sofrimentos, de ser inerentes a ser mulher. Jubilar-nos, afinal esta é a natureza de uma mulher, viverem alegria espiritual em Cristo, serem portadoras de bálsamo para Cristo. Isso significa é a cura para todo tipo de feminismo ou de machismo. A verdadeira mulher é aquela que se realiza sendo portadora de bálsamo, de lágrimas, de arrependimento, de louvor a Cristo. E nisso, o demais vem por acréscimo. Ao verdadeiro homem, vemos o ensinamento de que ele deve jamais negligenciar a guerra para o qual foi chamado, uma vez que escolheu a cruz. Se a cruz trouxe paz ao mundo, agora os apóstolos enviados para levar, então, a pregação da loucura da cruz. E para isso, era necessário serem fortalecidos pelo dom do alto. Recebei o Espírito Santo. Como nos ensina São Serafim de Serov, graça sobre graça. Assim como também nosso Cristo Deus os fortaleceu com o Espírito naquele momento que os preparou para que mais tarde recebessem graça sobre graça no Pentecostes. Mas um ato interessante para o domingo de Tomé é o fato de que aparentemente se vê que Tomé, quando novamente volta a Cristo, parece então, neste episódio, onde ele agora, vendo Cristo, passa a crer, nossos santos teófilos padres nos deixam um pensamento interessante sobre este tema. Seria Tomé alguém que foi privado de ter recebido o Espírito Santo devido à sua incredulidade? E por isso Cristo disse: bem-aventurado Tomé, tu acreditaste porque viste, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas o que se deu a Tomé? Como foi? Podemos pensar, Tomé só recebeu então o Espírito Santo, talvez após os 40 dias que se passaram, 50 dias, e nisso pôde receber o Espírito Santo no Pentecostes. Será que foi assim mesmo com Tomé?
através dos escritos de nossos santos e teófilos padres, através da santa tradição, trazendo à luz, na própria Melíade sobre o Palmas para este dia, nós vemos, São Clemente de Alexandria também fala a respeito, assim como quando Deus disse a Moisés que para aliviar o seu cargo, o fardo inerente ao cargo de profeta e legislador do povo cabeça dura, Moisés pediu ajuda. O seu próprio sogro já havia o admoestado de que se ele fosse atender todos os problemas em detalhes de toda a nação de Israel, ele iria ser consumido por tanto trabalho e dificuldades. Iria se definhar. E deu conselho a ele de que ele devia então procurar anciãos, pessoas experientes, pessoas firmes na fé, e fazer os juízos entre o povo. E então Moisés orou, pediu a Deus que essa reivindicação, e Deus disse: sim, ok, tirarei do teu espírito 10ª parte, e depois irei espalhar entre os tais escolhidos. Reúna-os, que eu irei em tal dia, em tal hora, em tal local, e derramar um pouco do teu espírito sobre estas pessoas. E vemos que, para guardar do acampamento, 2 daqueles que estavam entre os filhos de Israel ficaram de guarda, guardando o acampamento. E quando Deus passou entre o povo determinado para tal função de juízes, derramando o Espírito sobre eles, veio a notícia por Josué, o discípulo predileto de Moisés, o seu futuro sucessor, dizendo: Moisés, 2 que ficaram lá guardando o acampamento estão profetizando em nome de Deus, dando profecias. Devemos mandá-los calar, porque não estavam aqui. E Moisés disse: por que tu invejas? Acaso tu invejas a mim? Ou a quem tu invejas? E nisso, Moisés explicou a Josué que não se importunasse com isso, pois isso era assunto de Deus, e o mesmo Espírito que Deus derramou na multidão israelita que foi escolhida para ter o cargo de juiz e anciãos do povo, Deus também havia derramado sobre aqueles 2 que ficaram guardando o acampamento. Desta mesma analogia, nossos santos teófilos padres nos ensinam através da tradução que é claro que o Senhor benevolente, amante da humanidade, que amava os seus discípulos de forma particular, os seus escolhidos, assim, quando soprou sobre os discípulos, ele disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados seriam perdoados, a quem não tivesse seriam retidos. Ainda que também não estivesse em locos com os outros apóstolos, ele também ali recebeu o Espírito Santo e por isso pôde, antes de Cristo soprar novamente nele, imediatamente tocá-lo, pois ninguém pode tocar o corpo de Cristo ressuscitado sem antes estar dentro da verdadeira igreja, em comunhão com Deus, tendo recebido o Espírito Santo que prepara o templo, o corpo, para que possa receber o corpo de Cristo. E isso se dá com todos. Nisso tiramos a conclusão que ninguém que não receba o Espírito Santo dentro da igreja por uma sucessão ininterrupta apostólica, recebendo esse mesmo Espírito que Cristo soprou, quem não recebe tal Espírito de forma correta, no batismo por imersão tripla, desde a confissão de fé, mantendo a fé, meu Senhor e meu Deus, 2 naturezas, uma hipóstase, uma pessoa. Cristo, Deus anthropos, a união mística, a hipóstase entre a natureza humana e divina, sendo essa uma única pessoa, e isto é o dogma maior da igreja, o nosso Deus, meu Senhor e meu Deus. Por esta fé, nesta fé, dentro do corpo de Cristo, dentro do batismo, se está apto, habilitado a tocar o povo de Cristo ressuscitado. Também é por esse motivo que Maria Madalena, a quem ainda não havia recebido o Espírito Santo, não pôde tocar a Cristo quando ele aparece, e ele imediatamente diz: ei, ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, as coisas já são diferentes, calme, ainda não recebeste o Espírito Santo, ainda não subi para o meu Pai, para quê? Enviasse o Paráclito, para que então pudesse ser apta a comungar o corpo e sangue de Cristo, o fruto, novo fruto da videira. Por isso, nesta verdadeira fé, peçamos, junto com as intenções do apóstolo Tomé, que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos conceda a graça e a força de, mantendo e confessando a fé ortodoxa, dentro dessa alegria pascal, Deus nos dê a dignidade e a força de, até o fim de nossas vidas, sermos fiéis à igreja, podendo celebrar muitas Páscoas, crescer em graça, de degrau em degrau, jubilantes daquela que é a fé de todos os pais, a fé de todos os cristãos, como diz São Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, e verdadeiramente ressuscitou,
que sempre confessemos a todos, a nós mesmos, a nossa consciência, para que Cristo venha e nos cure cada vez mais da nossa incredulidade. Meu Senhor e meu Deus, que disso nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos faça dignos pelas orações da Santíssima Teotocos Santa Virgem Maria e do Santo Apóstolo Tomé. Amém. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Christos vascrissi. Noeste novas Cristo. Christus anesti. Alitos anesti. Christus voskresis smierti, smierti popraw, Iisus Boga wieści, Boga love. Christus ressuscitou dos mortos, pisou na morte com a morte, e aos que estavam no sepulcro concedeu a vida. Christus voskresis smierti, smierti popraw, Iisus Boga wieści,